Gente, olha só, antes de começarmos aí a nossa live, né, eu preciso aí dar os recadinhos de costume, de praxe, tá? Então, olha só, na descrição desse vídeo tem um link para a inscrição no meu curso básico de fotografia gratuito e com certificado. Quem ainda não se inscreveu está perdendo tempo. O curso é gratuito e no final você ainda ganha um certificado. São 5 aulas de meia hora cada uma que vai deixar você afiado no modo manual da sua câmera, tá bom? Você vai fazer fotografias incríveis, tá? E olha só, gente. Bom, quem não for inscrito aqui no meu canal, né? Como de costume, já se inscreve aí, ativa o sininho de notificações, marca lá todas, né? Porque o YouTube não avisa se não marcar. Às vezes até marcando ele dá uma... avisa um, não avisa outro, né? Mas é bom anotar, marcar lá o sininho de todas para receber todas as notificações, tá bom? Também me sigam no Instagram e no TikTok, é @Roberto_Delano, tá? Estou aí nas duas redes, tá bom? E olha só, gente, falando da live de hoje, né? Prometi para vocês que vai ser uma live muito especial e realmente vai, tá? Eu comecei a fazer um roteiro, gente, de uma live aí, né, onde eu ia dar umas dicas de flash e tal, né? E esse roteiro começou a ganhar corpo. E eu comecei a colocar mais detalhes, né? Me aprofundar. E acabou que o que era para ser uma live se transformou aí em um mini curso de flash, um mini curso básico de flash, tá? Então, olha só, ficou muito encorpado e eu não vou conseguir dar tudo em um dia só. Então, eu vou separar em 2 lives. Hoje eu vou dar a metade e na segunda-feira que vem a outra metade, a metade final, tá? Porque tem muito conteúdo mesmo a respeito do flash, tá? E esse roteiro, ele ganhou tanto corpo que eu transformei ele num PDF, que vai ser o apoio da live. E quem estiver ao vivo comigo aqui vai ganhar esse PDF, vai poder baixar o PDF, tá bom? Mas no finalzinho aí eu falo para vocês como vocês vão baixar, tá? Mas é muito importante que vocês estejam aqui comigo. Hora que a live terminar, eu vou dar mais uma meia horinha aí e vou tirar do ar o PDF, tá? E depois, na segunda-feira que vem, eu coloco de novo o PDF para quem estiver acompanhando a live poder baixar, tá? Mas não se preocupem que depois que terminar a live, vou dar ainda uma meia hora aí para que vocês baixem o PDF, tá? Gente, muito bom mesmo. Quem tá com dificuldade no Flash, quem tá com dúvida no Flash, hoje você sana a sua dúvida de uma vez. Hoje você perde o seu medo de usar essa ferramenta aqui, tá bom? E começa aí a aproveitar melhor aí o seu Flash, ou se você ainda não tem, né? Pensa aí em comprar um para melhorar muito a sua fotografia, tá bom? Gente, outra coisa, quem tiver alguma dúvida, pode postar aí, tá? No final, eu vou ler as dúvidas de vocês, tá bom? Olha só, pessoal, tô com a garganta ruim, tá? Hoje eu acordei, não tava muito legal, foi passando as horas, foi piorando, tá? Tomei um anti-inflamatório e tal, mas a garganta não tá boa, né? E eu não ia cancelar a aula, porque ontem eu já tinha comentado aí, mandado e-mail pra galera que ia ter essa aula. Então, nós não vamos cancelar, tá bom? Então, se eu der algum pigarro, alguma tosse aqui, é por conta da minha garganta que não tá legal, tá bom? E olha só, gente, deixa like pra mim aí, eu tô vendo que tem 6 likes só, gente. Tem quase 20 pessoas na live aí e só 6 likes, vamos botar like pra mim aí, pra animar, né? Você curtindo a live, você comentando, você participando, interagindo, você aumenta o alcance da minha live, né? E também aí aumenta o nosso entusiasmo para criar cada vez mais conteúdos para você, tá bom? E dito isso, vamos entrar logo no tema, né, no assunto, porque tem muito conteúdo para mim passar para vocês hoje, tá bom? Deixa eu dar uma lidinha aí nos comentários da galera, tá? E aí nós já entramos aí
no tema, tá bom? Tudo ok? Olá, amigos, tudo bem? Boa noite, Minas Gerais, Dagmar de Minas. Rui, sim, tudo ok, boa noite, coisa boa, preciso aprender sobre Flash. Flash é uma maravilha. Depois que você domina isso aqui, você nunca mais quer saber de LED ou de qualquer outro recurso. Flash é muito bom, tá? Quero montar um pequeno estúdio, mas eu estou com dificuldade. Não é difícil não, é fácil. Depois no final a gente comenta um pouquinho. Estou aqui, Xará, Roberto Santos Andrade. Boa noite, Xará. Vamos ajudar o professor aí, retribuir o conhecimento. É isso aí. Boa noite, Rio de Janeiro. Gilberto Pereira, boa noite. É isso aí, galerinha. Vamos então aí adentrar ao nosso tema, né, galera? Vamos falar aí do Flash. E olha só, pessoal. Deixa eu fechar meu programa de e-mail aqui, senão ele vai ficar dando mensagem aqui. Beleza, fechei. Vamos lá então. Olha só, pessoal, para começarmos a falar do Flash, o que é o Flash? O Flash, ele é um recurso de luz extra para nossa fotografia. Então, para nós começarmos a falar do Flash, nós precisamos falar de luz, né? Antes de falar do Flash, precisamos falar de luz. Então, olha só, rapidinho, tá? Só uma recapitulada no que eu sempre falo para vocês aí, numa tecla que eu sempre bato, tá bom? Vamos dar uma recapitulada rápida aí na exposição. O que é exposição? Exposição é o ato de você expor uma fotografia à luz ideal, tá? Não a exposição de artes e tal, né? A exposição aqui da câmera, né? Exposição é o ato de você capturar uma imagem com a luz ideal, expor aquela imagem à luz ideal, né? E nós fazemos isso através das variáveis velocidade, abertura e ISO, né? Achando ali um equilíbrio entre essas três variáveis, nós conseguimos a exposição. E o que nos indica se aquela exposição é correta ou não é o fotômetro através da fotometria. O fotômetro é aquela reguinha que nós temos no visor da câmera, né? Todo mundo já deve conhecer, que ele indica no meio ali a luz ideal, ou excesso de luz ou falta de luz, né? Para a esquerda ou para a direita, aí dependendo da situação, tá? Então essa é a condição ideal de fotografia. É você pegar a sua câmera, né? Apontar ela para uma cena, né, um objeto, uma pessoa, e alterar velocidade, a abertura e ISO, né, de uma forma que o seu fotômetro fique centrado. E aí, beleza, você faz o clique porque você tem a exposição. Mas, né, muitas vezes você vai alterar as variáveis velocidade, abertura e ISO, e mesmo levando ao limite, né, ao limite do ISO, ao limite da abertura e ao limite da velocidade, ainda assim o seu fotômetro não vai dar fotometria. Ele não vai chegar no meio para você fazer a foto. E é aí que entra esse brinquedinho aqui. Essa nossa belezinha que é o Flash. Então o Flash, ele é uma ferramenta, né, um dispositivo concebido para fornecer luz extra para a nossa fotografia. Quando não tem luz ideal para você fazer o clique, você emprega o seu Flash. E durante a sua carreira de fotógrafo, principalmente se você trabalhar com eventos, você vai se deparar com muitas situações onde a luz não é ideal, não é suficiente para você ter a sua imagem bem exposta, e você vai precisar fazer uso de Flash. Então você não pode ter medo dessa ferramenta aqui, tá? Não tenha medo do Flash. O Flash é seu aliado. O Flash é seu amigo. Por isso você precisa dominar essa ferramenta, tá bom? Existe uma frase que eu li em um livro, galera. Eu não lembro porque eu já li vários livros de Flash, eu não lembro em qual deles eu li. Mas o autor, ele escrevia assim: eu não sei usar o Flash, tem muitas formas
de se disfarçar essa frase. Então ele colocava lá assim, eu não gosto do flash, né? Nas entrelinhas, eu não sei usar flash. Eu não gosto do resultado do flash, nas entrelinhas, eu não sei usar flash. Flash tira a naturalidade da imagem, nas entrelinhas, eu não sei usar flash. Então ele resumia como um grande medo dos fotógrafos, né, que não tinham o conhecimento, usar o flash. E por isso davam N desculpas para não usar essa ferramenta. Tá? E eu não quero ver os meus seguidores, os meus alunos, os meus inscritos com medo de usar essa ferramenta, que é aí nossa aliada, né? O nosso aliado na fotografia, tá bom? Olha só, galera, então eu separei aí tópicos para nós abordarmos, tá? Alguns tópicos eu tenho slides para mostrar para vocês e outros tópicos é mais a explicação mesmo, tá? E nós vamos abordar aí esses tópicos, né? Tudo em uma sequência, como eu sempre faço nas minhas aulas, tá? Para um melhor compreendimento aí do assunto, tá? Uma melhor compreensão do assunto. Tá bom? Eu vou pegar aqui a minha cola. Eu separei essa aula, né, que a princípio seria uma só, eu separei em duas partes. Na primeira parte, que é hoje, nós vamos abordar os atributos técnicos do Flash, tá? Vamos entender algumas situações técnicas do Flash. E na semana que vem, na segunda que vem, nós vamos abordar aí os atributos de aplicações do Flash, de uso mesmo do Flash, tá? Vamos colocar aí, vamos ver na prática como é que funciona o Flash, tá? As duas aulas são muito importantes, então é importante que você que está aqui vendo hoje também veja a aula da segunda-feira que vem, tá bom? Então, olha só, como primeiro atributo técnico do Flash, nós vamos aí abordar os tipos de Flash, tá? Olha só, gente, tem uma vasta gama de tipos de Flash, né, e suas aplicações. Só que o Flash que nós vamos abordar aqui é o Flash Speedlight, que é este tipo de Flash aqui, tá? Que é o Flash usado em cima da câmera ou muitas vezes fora da câmera. Então, eu vou fazer uma breve explanação sobre outros tipos de Flash e depois eu entro no Speedlight e nós aprofundamos aqui nesse tema, tá bom? Então, olha só, como o primeiro tipo de Flash aqui que nós vamos abordar, nós temos aí o Flash de estúdio, tá? O Flash de estúdio, também conhecido como tocha, né? São flashes estacionários, né? São flashes grandes, são flashes pesados e que muitas vezes são usados dentro de modificadores de luz, que são os softbox, os octabox, os built dish, tá? As sombrinhas, enfim, uma vasta gama de modificadores de luz que você tem aí dentro de um estúdio. Deixa eu voltar a imagem para mim aqui, gente. Que você tem aí dentro de um estúdio, tá? Então, esse flash ele tem um uso muito específico, né? Que é o uso em estúdio. Pode ser para fotografar aí pessoas, pode ser objetos, né? Fotografia de estilo, mas o seu uso é bem restrito, é bem limitado ao estúdio, tá? Temos aí dentro dessa gama também os pocket flashes hoje, né? Que são muito comuns, que é muito comum, como o AD200, por exemplo, o AD400, que são, apesar de flashes estacionários, eles são pequenos, e você pode levar ele para cima e para baixo, mas não dá para usar eles em cima da câmera, tá? Como segunda opção aí, como segundo tipo de flash, nós temos os ring flashes. Ring flash, gente, é um flash, ele é redondo, tá? Anel, né? Ring é anel, e ele vai na frente da lente, encaixado aqui, tá? Esse tipo de flash, ele é usado para macro fotografia, tá? Quando você precisa fotografar algo pequeno, algo de perto, então ele ilumina bem à frente da lente, ele não deixa aí sombras na imagem, né? Ele é um flash bem direto, uma luz bem dura. Só que como você fotografa perto, né, coisas pequenas, ele acaba não sendo, suavizando um pouco a luz,
porque aquela fonte de luz se torna grande em relação ao objeto. Ele é usado para quem fotografa, por quem fotografa insetos, né? Por quem muitas vezes fotografa, faz fotos de objetos muito pequenos, como joias e tudo mais, né? E ele é utilizado também por ortodontistas. Aquela galera que faz a documentação da boca para pôr aparelho e tal, eles também usam um ring flash aqui na frente. Por quê? Porque ele põe o aparelho lá, abre a boca, né? E ali ele ilumina tudo que precisa dentro da boca. Porque se ele tentar usar um flash desse aqui, não vai iluminar, vai dar sombra, a luz vai vir um pouco de cima aqui, porque está muito perto, vai dar sombra e não vai iluminar dentro da boca. Então, o flash é colocado aqui, tá? Esse é o ring flash. Nós não vamos falar muito também desse tipo de flash, tá? O flash pop-up. Gente, o flash pop-up, acho que todo mundo sabe, né? É aí o flash. Acho que esse aqui não vai abrir, gente, ele tá quebrado. É esse flash que abre aqui, ó, na câmera, né? E ele vem aí na maioria das câmeras, nas câmeras de entrada, né? Algumas full frame não tem, mas algumas tem. Mas é o flash que acompanha a câmera. Esse flash ele é muito ruim, tá, gente? Ele é um quebra-galho, é uma solução paliativa aí para fotografia, né? Por quê? Porque ele é um flash direto, ele é um flash muito pequeno e ele não tem potência, ele não tem carga igual um Speedlight, tá? E aí, nós temos o flash Speedlight, e é esse flash aqui que nós vamos ver aí as características técnicas dele nessa aula, tá? Esse aqui é o nosso companheiro, tá? Esse aqui é o cara que você tem que aprender a lidar com ele e tirar o máximo proveito, tá? Ele pode ser usado tanto em cima da câmera, quanto disparado por controle remoto. O controle remoto vai em cima da câmera e você liga aqui o sistema dele, ele recebe o sinal do controle remoto e é disparado fora da câmera. Ele pode ser usado dessas duas formas, tá? Depois tem outras aplicações que nós vamos ver aí ao longo da nossa aula, tá bom? Vamos lá. O Flash Speedlight tem algumas características, né? Então eu já expliquei para vocês o que é o Flash Speedlight, né? É um acessório gerador de luz que pode tanto trabalhar acoplado à câmera como fora, acionado por controle remoto, né? E é muito usado, né? É indispensável para quem trabalha com eventos, ensaios noturnos ou qualquer outro nicho de fotografia onde a luz se encontre escassa, tá bom? Conceito e funcionamento do Flash Speedlight. Tá? O conceito do flash é fornecer luz extra, onde não existe luz abundante ou suficiente, né? E ele faz isso disparando lampejos de luz, tá? O seu funcionamento ele pode ser tanto automático quanto manual, e nós vamos abordar aí esses modos de operação, tá? O modo manual e o modo automático. Olha só, gente, no modo manual, olha só, deixa eu voltar a imagem aqui para mim. Esse flash aqui, que está em cima da câmera, ele é um Yongnuo manual, tá? É um IN562. Ele é um Yongnuo manual, ele não tem modo automático ou TTL nele. No caso de um flash manual, é você que deve determinar a carga que o flash vai disparar para iluminar o assunto que você está fotografando. Gente, é simples. Como o TTL? Não. É um pouco mais complexo, mas não é um bicho de 7 cabeças. Na época do filme, quando você usava um flash manual, na maioria era manual, só no finalzinho que foi sair alguns flashes automáticos, né? TTL não. Nessa época era mais complicado, porque você não via o resultado. Então você precisava fazer o cálculo de carga ou ter muita experiência para saber a carga que você ia disparar, para você não errar. Você não podia errar. Porque se você errasse uma, você ia errar todas. E você não via o resultado na hora, você ia ver depois que revelasse o filme. E aí, gente, ferrou.
né? Você vai revelar o filme, tá tudo estourado, ou tá tudo preto. Você deixou a carga muito baixa ou a carga muito alta. Então era complexo. Hoje, um flash manual é muito mais simples de você usar. Por quê? Porque você vê o resultado no LCD na hora. Então, existem métodos para fazer cálculo de carga? Existe, mas não dá tempo. Você não chega num evento, vou usar o flash manual hoje, vou fazer os cálculos da carga. Você não vai ficar fazendo cálculo de carga enquanto o evento está rolando, a noiva está entrando, estão cantando parabéns, né? Então, existem macetes para usar o flash manual. Se você quer usar o manual, se você só tem um flash manual, como você faz? Você começa de um ponto de partida. Por exemplo, o flash ele começa com carga inteira, 1/1, né? Ou 1 apenas. Essa é a carga inteira, é a potência máxima do flash. E depois ele vai fracionando a carga, né? Meia carga, 1/4, 1/8, 1/32, 1/64, 1/128, tá? Então, você estabelece lá, você chega num salão de festa, por exemplo. Aí você estabelece lá velocidade de 1/125, vamos imaginar hipoteticamente, tá? Você estabelece velocidade de 1/125, abertura de f4, né? ISO 800 e bota aqui 1/32 de carga, tá? Bota o flash em cima da câmera, liga, faz um clique. Você vai olhar o resultado. Se aquela foto ficou escura, você sobe a carga do flash, bota 1/16. Faz mais um clique, tá escuro? 1/8, 1/8. E aí você, hora que você vê que a foto ficou legal, ficou com uma exposição legal, você pode até consultar ali os gráficos da câmera, mas não é preciso, porque de olho já dá para ver. A hora que você vê que ficou legal, pronto, tá estabelecida a potência do seu flash, né? Fez o clique, ficou muito claro, você vai fracionando. Tá em 1/32, bota 1/64. Né? Ainda ficou claro? 1/128. Então você consegue visualmente definir a carga do seu flash, tá bom? Gente, parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. E tem situações que é bom de usar o flash manual, onde você não pode variar a luz, né? Por exemplo, na hora dos parabéns, eu costumo usar o flash manual, tá? Hora que a galera junta ali, né? Eu faço uma primeira foto e eu vejo como ficou no LCD. Ficou legal? Eu não mexo mais. Por quê? Porque eu vou ter uma luz uniforme e depois, na pós-produção, na hora que eu abrir aquela sequência toda dos parabéns no Lightroom, se eu precisar, por exemplo, dar um ponto de luz, eu dou na primeira e sincronizo todas as outras. Às vezes eu faço no TTL, ele pode dar uma variada, sobe um pouco, baixa um pouco a exposição, e aí no Lightroom eu não consigo fazer todas de uma vez. Eu vou ter que ir fazendo uma por uma, ou às vezes 2, 3 de uma vez, né? Então existem situações onde eu uso o flash manual, tá bom? O segundo modo de operação do flash tem o modo automático também, mas nós não vamos abordar esse modo automático, porque a maioria dos flash, tem flash que nem tem, tá? O TTL já é um automático, mas além do TTL tem o automático, mas ele não é muito funcional. A Sony usa muito, mas a Nikon e Canon não usa, tá? Usa sim, mas não é tão funcional quanto o TTL. Então nós vamos abordar o TTL, tá bom? O flash TTL, tá? Ele funciona da seguinte forma, gente. Ele calcula automaticamente essa carga que você calcularia, né, visualmente ou com cálculo mesmo, né, e você definiria um 32, um 16, um 64. Ele calcula e dispara a carga ideal para iluminar a sua fotografia, tá? E como é que ele faz isso? Em TTL, o flash dá 2 lampejos de luz, mas esses 2 lampejos, ele é tão rápido que você não consegue identificar os dois a olho nu, você só vê um, porque é muito rápido. Então ele dá um primeiro com a carga mínima que ele tem no flash, potência mínima mesmo, tá? Esse disparo, deixa eu botar aqui para mim explicar melhor para vocês. Esse disparo que você dá, ele emite a luz, ele reflete a luz no objeto que você está fotografando. Essa luz refletida volta pela lente, tá? Ela entra pela lente desse primeiro disparo.
o sistema TTL calcula com essa luz que entrou o quanto está faltando de luz. E aí ele compensa essa falta de luz e faz o segundo disparo com a luz ideal para iluminar o assunto. E, gente, os modos TTL são muito eficientes, muito mesmo, tá? Eu sei que tem fotógrafo das antigas que não gosta de usar o TTL, que acha que não vai ficar legal, ou que erra, enfim, né? Tem vários aí, não é desculpas, né? Mas vários argumentos dos antigos para não usar. Mas o caso é que o TTL é bom, gente. Ele acerta na maioria das vezes. O TTL só vai errar, entre aspas, se tiver predominância de preto ou de branco, né? Ou de muita sombra ou de muita luz em uma imagem. Mas aí você tem a opção de compensar o TTL, né? Se você olha para uma cena e vê que aquela cena tem predominância de branco, você já vai compensar ali para menos, porque você sabe que ele vai estourar. Se tem predominância de preto, você vai compensar ali, porque você sabe que vai ficar escuro, ou o branco vai estourar. Você faz a fotometria no preto, ele joga o branco lá em cima. E aí estoura. Você faz a fotometria no branco, ele joga o preto lá embaixo. E aí estoura a sombra, né? Perde sombra, né? Então, se você já tem a experiência, você olha para a cena, opa, aqui está predominantemente branco, tem uma noiva num muro e só o noivo ali de preto, vou compensar aqui, porque eu sei que vai dar ruim, né? Mas na maioria das situações, o TTL acerta. Eu, em um evento, estou a maioria do tempo usando o TTL. Algumas situações eu mudo para manual, mas mesmo assim eu mudo para manual por causa dessas teima um pouquinho que eu tenho com o manual, mas não precisaria. O TTL já seria mais do que suficiente, daria conta aí de todo um evento. E é muito mais fácil, né, gente? Você não precisa, você está fotografando num lugar escuro, você vira para um lugar que está mais claro, que tem mais luz, o TTL já corrige, você não precisa mexer no flash, ou na abertura, ou no ISO. Né? Ele já faz essa compensação para você. Isso é muito fácil, isso ajuda muito. Né? Você pensa mais na fotografia, na composição ou no momento, do que em ficar regulando ali o seu flash. Tá? Então, o sistema TTL ele é um sistema automatizado de cálculo de luz, tá? Que veio aí para facilitar a nossa vida. Tá bom? Então, esses são os dois modos de operação do flash. O modo manual e o modo TTL. Tá? Um outro equívoco que eu vejo aí a galera se perdendo é o seguinte. Muitas vezes o cara aprende que para extrair o máximo da sua câmera você precisa usar ela no modo manual, ter controle sobre todas as funcionalidades, né? E aí ele assimila isso ao flash também. Opa, se eu estou usando a câmera manual, então eu não vou usar o flash no TTL, porque senão eu não sou profissional. E não é verdade, né? Não tem nada a ver o uso da câmera em modo manual, velocidade, abertura e ISO, com o uso do flash em manual ou TTL. Aqui, gente, manual precisa dominar. Aqui, se você dominar, é bom, mas o TTL faz o trabalho tranquilamente. Tá bom? E vamos seguir aí à frente, tá? Deixa eu pegar aqui o meu roteirinho. Vamos lá. As duas formas mais comuns de se aplicar o flash, tá? Olha só, nós vimos os dois modos, né? Que é o manual e o TTL. E agora existe duas formas que são as mais comuns de se aplicar o flash. Existem mais formas, tá, gente? Mas eu vou abordar aqui as duas mais usuais, digamos assim, né? Na maioria das situações, nos eventos, né? Nos aniversários, nos casamentos e tudo mais. Você pode usar aí fora da câmera, rádio flash e tudo mais. Mas não é o caso aqui, tá? Porque senão não dá tempo de falar de tudo. Então, as duas formas mais comuns, mais usuais, né, de você usar o flash é com o flash direto, apontado para frente, ou com o flash rebatido, tá? Flash direto. Flash direto, apontado para frente, ele tem algumas características, tá? Luz dura, né?
Porque ele é uma fonte pequena de luz que está emitindo a luz para frente. Então, quando você tem uma fonte pequena de luz e você está fotografando algo maior do que essa luz, a luz projetada, ela é uma luz dura. Ela causa sombra dura no objeto, na pessoa ou no que quer que seja que você está fotografando, né? E virado para frente também é a luz direta. Essa luz direta, muitas vezes, ela cria hotspot, que são pontos quentes de luz. Muitas vezes a noiva passa uma maquiagem que tem aquele, eu não sei o nome daquilo, gente, é um brilho meio metalizado, né? E você aponta o flash direto, estoura algumas partes do rosto, da testa, ou às vezes, muitas vezes a pessoa está oleosa e estoura porque o flash está virado para frente. Então, este modo aqui de flash virado para frente, nós temos que evitar sempre que for possível, tá? Sempre que possível, evitem o flash virado para frente, tá? Qual é a vantagem, né? Existe uma vantagem nesse uso do flash virado para frente? Opa! Cai? Existe sim. Ele economiza pilhas e baterias, porque a luz está indo diretamente para onde ela deve iluminar, né? Isso aqui causa um baixo consumo na pilha do flash, devido aí à sua potência de trabalho, à sua carga de trabalho. Virado para frente, ele dispara sempre com uma carga menor. E logo nós vamos falar aí da carga do flash, tá? A outra forma de se trabalhar com o flash é virado para cima, flash rebatido. Só, pessoal, que tem um detalhe. Para você rebater o flash, você precisa ter algo em cima, um teto, né? Claro, de preferência branco ou um cinza neutro, tá? Se for aí uma cor bem clarinha também, um rosa, amarelo, dá para fotografar e depois corrigir na pós quando você está em RAW, né? Mas é apontar o flash para cima. Por quê? Porque a luz bate no teto, em vez de ter uma fonte pequena de luz, essa luz que bateu no teto, ó, vai cair de novo essa porcaria. Essa luz que bateu no teto, ela vai espalhar em cima do assunto e vai formar uma luz suave. Sempre que possível, use flash rebatido. Qual é a desvantagem de usar o flash rebatido? Ele aumenta o consumo de pilhas ou baterias. Por quê? Porque ele tem que fazer um caminho maior. Ele tem que bater em cima a luz dele e iluminar o assunto. E, mesmo que seja um teto branco, ele vai absorver um pouco de luz. Ele não vai refletir toda a luz que bateu nele. Então, perde-se também um pouco de luz e ele tem que disparar aí com uma carga um pouco maior. Essa parte eu tenho slides para mostrar para vocês, para ficar fácil a compreensão, tá bom? Eu vou mudar a visão aqui para a tela do meu computador e nós vamos aí abordar essa parte aqui agora, tá? Então, olha só, gente. O que eu acabei de explicar para vocês é o seguinte, ó, flash virado para frente, flash direto. Eu tenho uma fonte pequena de luz que abre um leque, né, para iluminar um assunto muito maior que essa fonte de luz. E este método aqui, ele acaba gerando uma luz dura, tá? A luz que atinge o objeto, ela forma sombras duras. Muitas vezes a pessoa está perto de uma parede, como num parabéns, por exemplo, fica aquela sombra marcada, feia, projetada atrás, na parede ou naquele fundo que eles colocam, né? E mesmo que não tenha, né, fica sombra marcada de nariz, às vezes projetada embaixo do queixo, dependendo da altura que você está com a sua câmera, né? Olhos vermelhos também acontece por causa do flash virado para frente. Então, esse método de virar o flash para frente precisa ser evitado sempre que possível, tá? Sempre que for possível, você vai aí usar o flash rebatido. Olha só como é que funciona o flash rebatido. Ele emite, né,
a luz para cima, né? Ele joga a luz no teto. Essa luz que bate no teto, ela é refletida e ela desce no assunto que você está fotografando de uma fonte maior. Por quê? Porque ela está espalhada no teto, ela está vindo de uma fonte maior. E ela se torna muito mais suave, né? Muito mais agradável aí aos olhos, né? A sombra não fica marcada e a luz, né? A pele, tudo fica muito mais suave. Então, sempre que possível, gente, usem o flash dessa forma aqui, tá? Flash rebatido, tá bom? Vou voltar a imagem aqui para mim. E olha só, gente, um macete, tá? Muitas vezes, eu nem tinha colocado isso no roteiro, no script, mas vou comentar aqui com vocês, tá? Olha só, muitas vezes quando você rebate o flash, né? Dependendo da posição que a pessoa está, devido à luz vir de cima, pode acontecer de ficar sombra embaixo aqui, ou o panda, efeito panda, sombra aqui no olho, tá? Para isso o fabricante coloca esse cartão branco no flash, tá bom? Esse cartão branco é para jogar um pouco de luz para frente, quando você rebate, para que essa pequena quantidade de luz ilumine olhos, queixo e tudo mais, tá? Essa parte aqui do cabelo, né? Às vezes a mulher tem o cabelo preto aqui, essa parte aqui estoura a sombra, você puxa esse cartãozinho e ameniza esse problema, tá? Existe uma marca de flash, gente, que me fugiu a memória agora. Mets. Os melhores flashes que existem é dessa marca. Mets. Melhor até que Nikon e Canon. Alguns modelos de Mets tem, além da luz aqui, tem uma pequena luz aqui. Que quando você rebate, ele dispara um pequeno feixe de luz para amenizar esse problema, ao invés do cartão. Muito bom. Flash Mets é fera, viu, galera? E vamos dar sequência aí à nossa aula, porque o tempo está passando, né? Quando a gente bota um assunto bom assim, o tempo voa, né, galera? Carga e consumo de pilhas ou baterias. O consumo das pilhas ou baterias de um flash não é uniforme e sofre influência de algumas variáveis. Entre elas, podemos citar como mais influentes a carga do flash. Então, olha só, gente, quanto mais carga você coloca no seu flash, mais rápido vai consumir as pilhas ou a bateria. Trabalhou com flash em carga total, carga cheia, né? 1/1, você vai aí fazer com um jogo de pilhas Eneloop, fazer 80 fotos e olha lá, 60 fotos. Vai comer as pilhas, né? Trabalhou com 1/128, carga mínima, flash de preenchimento, cara, você vai fazer 2.000 fotos com jogo de pilha, né? 1.000, 1.500 fotos aí com jogo de pilha. Então a carga que você seta no flash, né, no caso de um flash manual, vai influenciar no consumo das baterias. Quando você bota o flash em TTL, outros fatores que vão fazer com que a carga do flash aumente, como baixar o ISO, por exemplo, né, fechar o diafragma. Isso aí vai fazer o TTL ir subindo a carga do flash para compensar. E subindo a carga do flash também consome bateria. Tá bom? Então, ó, tá lá na frente, mas já para adiantar aqui, né? No caso do flash manual, você controla a carga, né? E se você aumentar a carga, aumenta o consumo. E no flash de TTL, você tem que tomar cuidado com o ISO e com a abertura, né? Porque se você baixar muito o ISO, o flash vai aumentando a carga e vai disparando. Só que vai consumir pilhas, né? E baterias, no caso de flash, a bateria, tá? Outra coisa que aumenta o consumo, flash rebatido. Nós já falamos sobre isso, né? Quando você rebate o flash, a luz precisa percorrer um caminho maior, né, para atingir o objeto, e a luz ela é absorvida pela superfície que você está rebatendo, né? A menos que seja um espelho, né? Mas se não até mesmo o espelho pode absorver um pouco, mas em qualquer outra superfície vai absorver um pouco daquela luz e também vai se perder. Isso aumenta o consumo. Então, gente, flash rebatido, ele é legal para preenchimento.
tá? Não para fazer a luz principal. Se você precisa fazer luz principal, tá no meio do mato, lógico, mato não tem nem onde rebater, né? Mas vamos imaginar que tem algo em cima para rebater, né? Aquele breu, escuridão total, aí é isso aqui mesmo. Porque aqui vai consumir muito do seu flash, muitos recursos aí do seu flash. Então usa mais como preenchimento. Nós vamos falar sobre o flash de preenchimento na segunda-feira que vem, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso aí, né? Quando ele é a luz principal, quando ele apenas preenche sombras, tá bom? Mas por enquanto, só para vocês se nortearem aí, o flash rebatido é melhor usar apenas como preenchimento, tá bom? As variáveis abertura e ISO, né? Vão influenciar também no consumo da pilha. A velocidade não, tá, gente? Velocidade, desde que atinja o limite de sincronismo, né? Muitas vezes 1.200 ou 1.250, dali para baixo não interfere na carga do flash, tá? Porque a velocidade, ela abre o obturador e não tem nada a ver com o lampejo do flash. O lampejo do flash, tanto faz ele pegar o obturador demorando para abrir ou rápido, o lampejo é mais rápido e ele ilumina, tá bom? Então ele tem influência, né, na abertura e ISO, ou melhor, abertura e ISO tem influência na carga. Quanto mais você fecha o diafragma, tá? F5.6, F8, F11 e sobe mais luz o flash precisa disparar. E quanto mais você baixa o ISO, né? ISO 800, 400, 200, 100, mais luz o flash precisa disparar para iluminar aquele assunto, porque você baixou muito o ISO. Então é preciso haver sempre o equilíbrio entre as variáveis, abertura e ISO, para que você não consuma muitas pilhas, muitas baterias aí do seu flash, tá bom? E o sincronismo de alta velocidade. Como eu falei, algumas câmeras 1.200, 1.250 é o limite da velocidade ali do sincronismo de alta velocidade. Dali para baixo não faz diferença, mas dali para cima começa a ter um problema. Quando você sobe acima da velocidade de sincronismo, quando você está com flash TTL, o sistema não deixa você subir, né? O flash conversa com a câmera e fala, ó, não sobe mais a velocidade não. Trava aí no 1.200, 1.250 e não deixa o cara passar disso aí não, porque já chegou no limite. Agora, quando você bota um flash manual, ele não tem essa comunicação, ele só dispara. Então você consegue subir. E depois que você atinge a velocidade limite e começa a subir, começa a aparecer tarjas pretas embaixo ou em cima, às vezes de lado, dependendo de como abre o obturador, começam a aparecer tarjas pretas na imagem. Por quê? Porque o obturador, ele não está mais abrindo totalmente, ele está passando apenas frestas de luz no sensor. E aí o flash dispara dentro de uma fresta e você tem ali áreas de sombra na imagem, tá? Muita gente não sabe, mas esse é o problema, quando aparece aquela tarja preta na imagem. Pode ser obturador com defeito também, mas quando você está usando o flash e passa do limite de velocidade, é isso que acontece. E aí, alguns flashes, quando eles são TTLs, tem o HSS, que é o High Speed Sync, sincronismo de alta velocidade. E aí ele consegue disparar vários, ele dá ele dispara em frequência e não um disparo só, para pegar todo o trajeto do obturador aberto. Só que isso, gente, ele passa de um disparo para múltiplos. E aí as pilhas vão para o espaço. Então, sincronismo de alta velocidade também consome muita pilha. Uma vez eu fui fazer um casamento e ativei o sincronismo de alta velocidade só para mim fazer um teste. Gente, foi umas 120 fotos com um joguinho de Eneloop, zerou. E eu uso um jogo de Eneloop o casamento inteiro, faço mais de 1000 fotos aí, né? E consumiu realmente muita pilha, né? Então é um recurso aí que você só deve usar se caso for extremamente necessário, tá bom? Galera, é o seguinte, nossa, já estamos estourando o limite de tempo aqui, tá? Então eu consegui passar para vocês hoje as características técnicas do flash que eu gostaria de passar, tá? Até estava com medo de não dar tempo, mas essas são as características técnicas, tá? Depois tem as aplicações, o uso do flash. Colocar em prática, né?
Como é que nós botamos ele em cima da câmera e conseguimos aproveitar essa ferramenta. E essa parte da aula nós vamos abordar na segunda-feira que vem. Tá bom? Então na segunda-feira que vem vai ser até mais legal que hoje, porque nós vamos entender na prática como tudo funciona, como é que você vai usar aí o seu flash. Tá? Então o que eu queria passar para vocês hoje, as características técnicas do flash são essas. É claro, gente, isso aqui é um compilado do que é mais essencial. Existem N funções ainda no flash que não daria para abordar. No meu curso, né, no meu curso lá, o Fotografia Definitiva, o módulo de flash tem, sei lá, mais de 10 aulas. Né? Então, tem muitas coisas que são mais técnicas, sincronismo de primeira e segunda cortina, né? Flash fora da câmera, tem muita coisa que precisaria ser abordado, mas não dá para abordar aqui, eu até gostaria, mas não dá. Mas isso que nós abordamos hoje aqui, é o que você precisa para começar a usar, para perder o seu medo, para entender, tá? E para botar o seu flash na câmera aí e sair fotografando, sem medo. Ou comprar o seu flash, tá? Na aula que vem, eu vou dar dicas. Ó o alarme. Dizendo que eu tenho que buscar minha filha. Na segunda que vem, eu vou dar dicas de como você vai comprar, vai escolher o seu flash. Tá na aula que vem, tá? Então, hoje nós já conseguimos aí abordar o que eu queria, né? Mostrar para vocês a respeito da parte técnica do flash. Tá bom? Galera, eu vou dar uma lida nos comentários agora, tá? Se der tempo eu respondo alguma coisa, mas eu preciso encerrar essa aula 9 horas, tá bom? Porque eu preciso buscar minha filha na escola, né? Não posso deixar a baixinha lá, tá bom? Mas eu vou dar uma lida aí nos comentários da galera, tá bom? Roberto, você tem alguma indicação de marca modelo para quem está começando? Claro que eu tenho, olha aqui, ó. Eu recomendo para todo mundo. Gente, na segunda-feira que vem, eu vou falar mais sobre marcas, modelos, né, aplicações e tudo mais. Mas o que eu recomendo é isso aqui, gente. Eu não ganho nada da Godox para fazer propaganda deles. Mas eu troquei os meus flashes originais Nikon por Godox. Godox tem um ecossistema, gente, muito bom. Se você opta por essa marca, eles têm rádio, flash de estúdio, pocket flash, speedlight e tudo conversa entre si. Yongnuo é boa também? Mas alguns rádios não falam com alguns determinados modelos de flash, um modelo não aciona outro, tem que ser da mesma linha, tal. Na Godox não tem esse problema. Todos se comunicam entre si. Um disparador Godox dispara qualquer flash, tá? Um flash que tem o disparador que nem esse aqui dispara qualquer outro flash. Então, ó, Godox, galera. Se você não tem nenhum flash, Godox V860 III, porque ele vem com bateria, e a bateria dura muito. Vale mais do que 2 kits de pilha Eneloop. Agora, se você já tem várias pilhas, carregador, pilhas de marca Eneloop, boas e tudo mais, aí, né, para não perder, você pode pegar um TT685. Ele é o mesmo V862, só que ele usa pilhas, tá? Mas, gente, pega a bateria. Pega a bateria. Eu mesmo estou com vontade de vender tudo isso aqui e comprar flash a bateria. Comprar pelo menos uns 2 Godox aí a bateria. Porque é vida. É vida. Vem com a bateria, vem com o carregador, né? Maravilha, tá bom? Então, V860 III, tá bom? Começa por ele que você vai começar com o pé direito. Tá bom? Que pena, final de semana tem um evento, eu ficaria sabendo como poderia usar melhor o flash. Pois é, Valdiane, não dá tempo. Eu não consigo fazer hoje, né, todo... Mas com isso que você pegou aqui, já dá para você dar uma praticada. E ó, galera, já ia esquecendo. O PDF está na descrição desse vídeo. Tá lá o link, baixem o PDF, tá bom? Esse PDF só vai ficar disponível, vou deixar ele disponível aí até umas 10 horas, tá? E depois eu vou tirar e coloco ele só na segunda que vem para baixar de novo. Então, baixem aí o PDF, tá? E Valdijane, olha só, no PDF ele já está completo com o que nós vamos ver na segunda-feira. Então, se você der uma lida ali, quem sabe já não consegue aplicar o seu flash aí no evento, tá bom? Então, corre lá e baixa ele, tá?
Eu tenho o Godox, é top mesmo, show de bola. Eu tenho o Canon também. Legal, os meus são todos equipamentos Canon. Então, João, quando eu usava Canon, eu só tinha flash Canon, belezinha. Depois que eu migrei para Nikon, eu comprei um SB910, um SB700, né? E beleza. E aí, eu fui apresentado ao Godox, tá? E eu comprei esse flash aqui. E eu adorei. Eu adorei. E por que eu optei? Eu vou explicar para você. Quando eu usava Canon, eu tinha um 430, acho que é 430, não lembro. E acho que o top era 580 X2. Eu comprei um 580, original Canon. Eu comprei um usado, belezinha. Comprei um novo, original, né? Canon. Com um ano esse flash deu problema. Eu mandei para assistência em São Paulo, gastei 500 pau na época, voltou, com um mês deu pau de novo. Mandei de volta para assistência e tinha que gastar mais 500. Eu falei, não, joga fora essa porcaria. E eu fiquei um pouco desanimado com flash de marca, porque é uma coisa que se estraga, é descartável, você joga fora até o de marca. Aí eu pensei, se é para jogar fora, então eu vou comprar um paralelo. Pelo menos esse, se der pau, eu nem perco tempo, assistência, jogo fora e compro outro, porque é metade do preço, às vezes menos da metade. E aí eu optei, comecei a usar, comprei um Yongnuo manual, né, que já achei legalzinho, e me falaram do Godox, falaram bem, eu experimentei o Godox. Eu tenho esse, tinha um AD200, né, e tenho rádio. Cara, muito bom mesmo. Claro, não tem a robustez de um original. Eu ainda tenho um SB700 aí, que pelo amor de Deus, se tacar o flash na parede e botar ele na câmera em cima, ele funciona. É óbvio que não tem. Ainda mais os Nikon, que são parrudo mesmo, né? Mas é uma excelente opção aí. Para quem está começando principalmente, né? E para quem, que nem eu, que já estou na estrada aí também, estou dando preferência a eles. Tá bom? Mas é claro que, né, um 910, um 700 é outra pegada, né? O 910 tem um modo automático, sim, tem um modo. A Sony usa muito o modo automático, tá? O modo automático da Sony funciona, que é uma maravilha, tá? Só que é um pouco diferente das outras marcas, tá bom? Juscelino Lima, eu uso o Flash desde o início, mas sempre gosto de assistir suas aulas. Estou sempre aprendendo algo diferente com você. Muito obrigado, meu amigo. Eu fico lisonjeado. Roberto, pode deixar a bateria do flash nele quando guardamos ou tira a bateria dele? Eu me tiro uma dúvida, todo equipamento se tira as baterias para guardar ou não precisa? Olha só, eu costumo tirar a bateria. Este flash Yongnuo aqui, ele consome desligado. Se eu deixar pilhas nele, eu já esqueci, elas zeram, esgotam. Os outros eu não sei, porque eu sempre tiro. Esse aqui que eu esqueci uma vez e zerou. Então eu sempre tiro pilhas, baterias, né? Eu não tiro cartão de memória, mas pilhas e baterias eu não gosto de deixar, né? Vai que dá explode dentro de um equipamento aí uma bateria, sei lá. Então eu prefiro não arriscar. Tem gente que deixa baterias na câmera, não tem problema nenhum, né? Mas eu particularmente não deixo. Eu tenho um amigo fotógrafo aqui que faz freela para mim, ele não tira não, ele deixa tudo, bateria, pilha no flash, tudo, não tira. Mas eu não costumo deixar, tá bom? Também não aconselho deixar, tá legal? Ótimo, vou estudar, eu uso SB700, beleza. Não estou conseguindo baixar, o PDF não chegou em meu e-mail. Dá uma olhadinha na sua caixa de spam, que deve ter chegado, tá bom? Galera, vocês estão conseguindo baixar aí, né? Caso não consigam baixar, deixa nos comentários aí, que eu chegando, né? Eu vou buscar minha filha daqui a pouco, chegando, eu vejo se tem algum problema, tá bom? Se caso vocês não conseguirem baixar, mas é para conseguir sim, tá bom? Galera, olha só, se inscrevam no meu curso gratuito de fotografia com certificado, se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, comentem, curtam, compartilhem, deixem um like sem dó aí pra mim e me sigam no Instagram e no TikTok. Gente,
muito obrigado a todos vocês por ficarem comigo até aqui. Infelizmente, o meu tempo é curto e se esgotou, tá? Eu preciso realmente ir, mas eu adoro estar aqui com vocês. Eu passaria a noite toda aqui batendo um papo com vocês, mas infelizmente não dá, tá bom? Gente, um forte abraço a todos, muito obrigado e nos vemos aí. Galera, quinta-feira tem live no Instagram, tá? Não é continuação da aula, mas eu quero ver vocês aí no meu Instagram, quinta-feira, 8 horas da noite, tá? Tema mais light ali, mais um papo e tal, mas eu conto com vocês lá, tá? E segunda-feira, continuação dessa aula aqui no YouTube, tá bom? Gente, um forte abraço a todos e até mais.